Cara, hoje a gente vai falar sobre proteção de patrimônio. Talvez essa seja uma das contribuições mais nucleares e mais importantes na minha vida de empresário, na minha vida de um estruturador de negócios, como um advogado e contador que se especializou em pequenas empresas. Porque, de fato, você não precisa colocar em risco o seu patrimônio quando você está falando de empresa. E anteriormente nós falamos sobre metas. No nosso primeiro encontro a gente falou sobre conceitos financeiros, custos, despesas, receitas, faturamento. Depois nós falamos sobre metas, sobre como dobrar faturamento, como alcançar resultados. E hoje nós vamos falar sobre justamente esses resultados, como cuidar desse resultado, como cuidar do patrimônio. Eu vejo muito empresário que perde tudo que construiu uma vida por alguns erros bobos, por coisas muito simples. Eu, durante muito tempo, fui chamado como advogado tributarista para resolver problemas. Depois eu descobri que era muito melhor prevenir aquilo numa contabilidade mais inteligente, em uma gestão de contratos simples. É como colocar o cinto de segurança quando dirige. É muito mais fácil depois que ter que tirar de você de uma ferragem, tirar você de uma série de estrutura de um carro que capotou. É muito mais fácil ajustar os teus pneus e ensinar você a andar ali, ó, seguindo a risca, do que depois pegar você todo capotado, lá tudo preso nas ferragens. Eu costumo dizer que o advogado até resolve, eu até tiro você de lá, só que as sequelas ficam, as dores ficam. E já vivi um acidente automobilístico na minha família e eu te digo que as marcas, elas ficam, elas perturbam você todas as noites, todos os dias. Então o bacana é que você não precisa colocar em risco todo o patrimônio da sua família por conta do teu negócio, por conta daquilo que você precisa fazer. E aí é que vem o nosso bate-papo de hoje. André, tem como proteger o patrimônio dos sócios dos riscos do negócio? André, tem como eu proteger o patrimônio dessa empresa, dos riscos de negócio dessa empresa? Porque a minha empresa, eu tenho várias empresas. Eu tenho com meu pai aqui uma autopeça, eu tenho com a minha mãe um pet shopping e eu sozinho tenho uma empresa eu tenho uma empresa de sapato, uma sapataria. Tem como os riscos do negócio que eu tenho com meu pai não abalarem os riscos do negócio que eu tenho com a minha mãe e vice-versa? E tem como todos esses negócios não afetarem o meu patrimônio, eu sócio? O que você acha? A boa notícia é como fazer para não perder todos os meus bens, como não ter a minha conta bloqueada. Como isso é possível? Caramba, isso é possível? Sim, eu vou dizer para você, sim, isso é possível. É possível. E assim, eu desafio qualquer um a dizer o contrário, porque sim, é possível. A lei e a própria empresa, a estrutura legal do nosso país, ela nasce para proteger o agente de boa fé e punir o agente de má fé. Faz sentido isso? Então, imagine que se você e a sua empresa são um carro. Você é um carro, está em alta velocidade. Imagine que o mercado, os seus fornecedores, são os demais carros à sua volta, ok? E você está ali. Acidente pode acontecer? Sim. Uma empresa pode quebrar? Sim. Mas isso não significa que quando o seu carro capotar, que é a sua empresa, você tem que morrer junto com ele. Não. Quando o seu fornecedor capotar ao seu lado, quando o bicho todo pegar ali, pessoas que estão dentro do teu carro morrer, isso não quer dizer que você tem que morrer também. E muitas vezes quem está no teu carro contigo são teus funcionários. E olha, muitas vezes a proteção patrimonial é a demissão de alguns funcionários. Escuta o que eu estou te dizendo. Demissão é uma ferramenta de gestão. Demissão é uma ferramenta de gestão. Suspensão, advertência é uma ferramenta de gestão. E você, como empresário, é obrigado a dominar ferramentas. Assim como o motorista é obrigado a dominar, a ser habilitado para dominar aquele volante, bem como aquela leitura daqueles painéis, como olhar pelo retrovisor, você, empresário, é obrigado a dominar a matéria do que diz respeito ao seu negócio. André, mas eu fico tão confuso, são tantas informações, por isso eu estou aqui. Por isso eu nasci, por isso eu tenho esse propósito de tirar de você essa confusão que é feita sobre o teu patrimônio, sobre como a coisa acontece. Né? A gente, para ser advogado, tem que estudar 5 anos numa faculdade, passar numa prova da ordem e ainda assim depois não ter certeza de porra nenhuma, né? Mas você tem que fazer isso. Para ser contador, são 4 anos de faculdade, depois você tem que passar no CFC, que é uma prova que está reprovando pra caramba, né? Tô descobrindo que está reprovando que nem a OAB, né, Tainá? Está reprovando tipo muito CFC. Eu pude passar nas duas de primeira, assim, mas foi mais sorte do que competência, porque eu acabo não estudando, mas passei nas duas. Mas o fato é que você tem que estudar tudo isso. Na FGV, para você se formar no MLM, dificílimo. 2 anos ali, bicho pegando com os melhores do país e tal. Cara, mas e para ser empresário?
Porra, eu abro em um dia. Eu pego uma pessoa comum que nunca fez nada, só tem um CPF. Abro a empresa para ela em um dia. Toma aqui, ó, tá aqui a sua empresa, vai ser feliz. Ou seja, para eu ter a carteira da ordem, 5 anos mais um teste. Para ter o CFC, 4 anos mais um teste. Para ser empresário, porra, me dá aqui o CNPJ. Puf, me dá o alvará. Eu abro meu escritório de contabilidade, abre um dia uma empresa. Só que aí é que vem um problema. Aí é que vem um problema. Porque quando a gente não sabe o que a gente deveria saber, a gente perde dinheiro. Na vida de um empresário é assim, ele errou, perde dinheiro. Ele acertou, ele ganha. Ele errou, perde dinheiro. Às vezes ele acerta e nem ganha. Mas se errar, ele perde dinheiro. Toda vez que o teu funcionário erra, você perde dinheiro. Toda vez que o seu cliente erra, você perde dinheiro. O cliente passou na tua loja e roubou um produto, tu perde dinheiro. O teu funcionário deu mole e vendeu errado, tu perde dinheiro. Você esqueceu de atender o paciente, você perde dinheiro. Um amigo me falou, nossa, André, eu estava com 2 clientes agendados, eu esqueci. Esqueci, eu não fui lá, eu não fui atender os 2 clientes, perdeu dinheiro. Não dá para voltar. Você não consegue voltar. Vai até atender depois, mas você não volta atrás. Então, diante de tantas perdas, de tantas oportunidades que a gente tem, como é que funciona isso? Cara, você tem que saber, porque eu tive que aprender essas coisas todas, tendo que estudar muito e perdendo, porque eu também quebrei. Né? Hoje, graças a Deus, o grupo de empresas de Belfort vai muito bem, obrigado, mas eu já quebrei. Eu quebrei de forma faraônica, de não saber o que fazer. E essa confusão é que me levou a ter a certeza que eu nunca mais pararia de estudar, que me levou a certeza de que eu jamais, eu seria um dos maiores especialistas de negócios que eu conheço. Eu disse isso pra mim. Eu vou me tornar um dos melhores. Quais são as matérias? Me fala aqui, qual é a matéria de negócio? André, para você estudar gestão tem que entender de processos. Falei, beleza, me dá aqui. Me especializei, me tornei especialista em processos. André, a maior dificuldade que você vai ter serão pessoas. Falei, então tá bom, fui lá, fiz psicologia, 5 anos de psicologia, me especializei, entendi isso. Né? Falei, beleza, me dá isso aqui. Não, André, mas é muita questão jurídica, tudo lei, pode, não pode. Fui lá, estudei direito, advogado, dominei isso. Mas agora a questão contábil é foda, né? Porque tudo é contabilidade. Tá bom, legal, sou contador, legal, beleza. O que mais precisa? Não medir esforços. Só que hoje você é um sortudo, é uma sortuda, porque você não precisa fazer todo o caminho que eu fiz. Você pode ir agora junto comigo e viver já isso. Ou seja, eu já criei o caminho, vou te mostrar aqui agora que você, dos riscos do seu negócio, você tem como se proteger sobre os contratos, sobre os funcionários, sobre os sócios, terceiros e principalmente, deixa eu mostrar uma coisa para você. Estamos falando do cruzamento de informações. Eu criei um presente aqui, e presente é assim, né? Poucas pessoas vão conseguir entender o que é um presente. Eu trouxe aqui nesse livro, a partir da página 46, depois eu vou disponibilizar lá no Hotmart para vocês poderem ter acesso a esse livro, tá? E para os 6 primeiros que me mandarem e-mail pedindo o livro, eu vou dar um desconto de 50%. Mas a partir daqui, eu mostro, vou começar do fim para o começo. Eu mostro para vocês o que aconteceu a partir de 2018. O que mudou no cruzamento de informações. As Leis Ocultas da Riqueza. Esse autor lindo, maravilhoso, uma pessoa boa. Enfim, cara, é uma carta ao empresário esse livro. Olha que coisa interessante. Esse livro tinha 180 páginas, eu diminuí para 130 para fazer parágrafos pequenos. Porque empresário não gosta de ler. Pesquisei, empresário não gosta de ler. Não sei nem como é que tá o ângulo. Tá bom o ângulo aqui, Tana? Assim tá no meio certinho? Empresário não gosta de ler, tem que fazer num termo que ele sabe, entenda, porque ele não gosta de ficar lendo e tal. Então, pequenininho, só não tem figurinha que também é sacanagem, mas sim, pequenininho para você ler e entender. Cara, o que está acontecendo agora? Por quê? Que entender o que está acontecendo com esse Pix aí, essas transferências, transações de cartão de crédito, por que isso ameaça o meu patrimônio? Eu vejo lojas pequenininhas, profissionais pequenos, com autuações de milhões de reais para pagar. E tudo isso poderia ter sido evitado se você tivesse clareza, e não a confusão que você está aí, tudo maluco aí, sem saber o que está fazendo. Tivesse clareza através de um resumo como esse, ou através de um entendimento do que eu estou te explicando aqui agora. A potreção não, volta. Não vou cortar, não vou editar isso, vou deixar a potreção. Porque empresário é isso, porra. Empresário não é glamour. Empresário é quem erra. Vocês acham o quê? Que eu tô sempre bonitão assim? Camisinha aqui, pá, legal e tal. Porra nenhuma. Eu tava ali, tava mexendo, tava consertando coisa, tava botando aqui pra fechar o fundo, suando. Porra nenhuma, é bicho. Vida de empresário é bicho pegando. Tem uma equipe lá embaixo trabalhando, tem outros negócios acontecendo. É bicho pegando. É isso. Então não vou editar, vai ficar aí. Nem sei como é que falou que eu falei, potreção. Enfim, mas a proteção do seu patrimônio, ela vai passar por uma noção de clareza e de organização dos contratos que você faz. Cara, e o primeiro contrato que você faz é o teu contrato social. Essa organização societária do teu contrato social, ela que vai dizer quanto do teu patrimônio está exposto ou não.
E o que eu percebo? Muita gente abrindo empresa, sabe como? Pega lá, o contador já tem lá um modelo pronto, ele simplesmente faz. Se a tua empresa for aberta assim, para tudo. Para tudo. Faz uma revisão desse teu contrato social aí, porque o teu contrato social é o primeiro escudo, primeira barreira para proteger você e o teu patrimônio de qualquer problema. Mas vamos lá, não vamos me aprofundar nisso. Segundo, os teus funcionários. Cara, as pessoas, elas vão fazer com você exatamente aquilo que você fizer com elas. Se o teu funcionário se sentir respeitado, se o teu funcionário se sentir cuidado, se sentir único, ele vai entender você da mesma forma. Só que o teu funcionário também é um ser humano. Um ser humano precisa de regras, precisa de metas, precisa de clareza. Então cuide bem do seu funcionário. Mas essa relação funcionário e empresa, ela é regida pela CLT, que são as consolidações das leis trabalhistas no Brasil. Então entenda disso. Ah, André, eu não vou entender de lei, isso é coisa de advogado. Para de ser preguiçoso, para de ser preguiçosa. Você tem que entender da convenção coletiva que permite ou não permite algumas coisas junto ao teu funcionário. Porra, é assim que funciona. Não adianta você querer ficar reclamando, enchendo o saco, dizendo que é justo, que é injusto. Se é justo ou se é injusto, eu não sei. A vida não é justa, nunca foi justa pra mim. A vida não é justa, porra. Eu vendia abacate a 10 centavos, vendia bananada a 10 centavos. Porra, a vida é justa. E hoje, enfim, eu até compro esfriar. Não vou falar quanto eu ganho, enfim. Mas, enfim, a vida não é justa. Eu não vou ficar aqui dizendo se é justo, o que eu acho e o que eu não acho. Mas as regras estão aí. O jogo tá aí. Futebol. Tu quer jogar futebol com a mão? Porra, tu não é goleiro. Você tem que entender quais são as regras. Derrubou na área é pênalti. Então, beleza, já entendi que é pênalti. Então, vou derrubar fora da área. Bom, lateral é com a mão. Tu não pode... Aí eu vejo o cara querendo bater lateral com o pé. Aprende a respeitar o jogo. Fica foda nesse processo. Isso aqui é processo, ó. Funcionário é processo. Como é que é o processo de delegar? E aí... A boa notícia é que eu estou preparando um material para você que é maravilhoso, ensinando a você um passo a passo de como delegar, de como construir, isso assim, enfim. Espera. Mas você tem que ter clareza nisso. O teu funcionário pode ser um parceiro ou pode ser um verdadeiro demônio dentro do seu negócio. E você pode acreditar que ele é o resultado do que você faz com ele, não o contrário. Não o contrário, porque primeiro, quem contrata é você. Lembra? Demissão é um instrumento de gestão, contratação também. E o teu funcionário, ele vai fazer exatamente o que você permitir que ele faça. O teu colaborador, ele vai ser um retrato da sua gestão. E aí, por isso é muito importante que você entenda o que pode e o que não pode fazer com ele. Tá? E aí, poxa, logo esse funcionário, pô, meu amigo, fiz tanto por ele e tal, mas peraí, o que tu fez por ele estava dentro do que a CLT previa, do que a convenção permitia? Não, então tomou na cabeça. Aprende a jogar o jogo. Se você não aprender, você expõe o seu patrimônio. Esquema não protege o patrimônio. Jeitinho não protege o patrimônio. E eu tô aqui para te dizer. Sim, é possível ter uma empresa no Brasil com tudo direitinho, com tudo certinho, e você ganha dinheiro, você escala negócio, é feliz e faz muita gente feliz. Vamos lá, sócio. Pô, o que eu vejo de pessoas se decepcionando com sócio, que normalmente é um amigo, né? Normalmente teu sócio é alguém da família ou um amigo. Duas pessoas têm uma ideia, se juntam e vão montar um negócio. Só que eles acabam encontrando muita deficiência em tomar decisão, que às vezes sócio é um inferno para tomar decisão com sócio, né? Eu fui consultor durante muito tempo e às vezes é muito difícil você ter sócios para tomar decisão que gera uma burocracia do caralho. E às vezes as startups hoje, por que elas estão crescendo tanto? São pessoas enxutas, poucas pessoas ali trabalhando, então elas dão muito mais resultados do que grandes empresas com burocracias muito grandes, mas... burocracia é necessária. Processos dentro de um negócio são necessários. Mas cuidado, para que isso também não ingesse o teu negócio e vire uma burocracia, e não mais burocracia. Mas enfim, é esse equilíbrio, né? São esses dois pesos de uma mesma moeda. Bom, o fato é que você e o teu sócio precisam de um contrato, não só daquele contrato social que o contador já tem pronto lá. Não! Um contrato também dizendo, amigo, você é responsável por isso, eu sou responsável por isso, essa é a nossa meta, clareza nesse contrato. Amigo, caso você queira sair, vai ser assim, assim, assim. Caso eu queira sair, o contrato, olha isso, ele prevê a proteção do teu patrimônio. O problema é que você não fez nada disso, você não cuidou de nada disso. Aí quando dá um problema que é totalmente previsível, porra, tu tá num jogo de futebol, tomar um gol é previsível? É. Falta é previsível? É. E por que você não está prevendo essas coisas que podem acontecer no teu negócio? Um sócio pode querer ir embora, um sócio pode te roubar, um sócio pode morrer. O teu funcionário também... Peraí, André, você está dizendo então que a proteção do meu patrimônio vai estar numa previsão contratual que traga causa e consequência para cada uma dessas atitudes? Exatamente.
Bingo! Por que eu estou protegido? Porque o meu sócio não vai poder mudar de ideia no meio do jogo. Eu estou lá no negócio, porra, tá maravilhoso, tudo acontecendo, o teu sócio fala, aí, mudei de ideia. Não quero mais, mudei de ideia, vou fazer outra coisa, mudei de ideia, agora eu quero comprar a tua parte. Não, tudo bem, você quer comprar, tá tudo bem. Tá aqui o preço, isso tudo pode ser ajustado. Isso pode ser demonstrado que a gente entra em sofrimento, tem pessoas querendo desistir do negócio por causa de sócio. Então, se o contrato com o sócio não tiver bem feito, você chora, tá? Depois, terceiro, cada contrato com terceiros. Fornecedor. Fornecedor às vezes faz o que quer. Não, peraí, para. Contrato com fornecedor, quais são as regras? Não, tem que estar clara a regra com o fornecedor. Amigo, você me entrega isso em quanto tempo? Eu fiz uma obra há pouco tempo e lidei com terceiros, né? Pedreiros, entrega e tal. Então, eu tive momentos de sabor aqui, mas fiquei muito tranquilo porque eu estava com muita clareza com os contratos que eu fiz. Eu falei, ó, você tem X dias para me entregar a obra. Ele falou, olha, eu te cobro X. Eu falei, me dá um desconto para Y? Ele falou, sim. Eu falei, vamos fazer o seguinte então. Vamos supor, cobrou R$100 para fazer a obra. Eu pedi desconto, ele falou, faço por 80. Eu falei, vamos fazer o seguinte, se você me entregar dentro do prazo, se você me entregar até dia 2, eu pago sem desconto. Ainda dou R$100 a mais, ainda dou 10% a mais. Se passar desse dia, dali para lá, eu quero 80 e ainda quero descontar 10, beleza? Cara, isso foi uma maravilha, porque toda obra que eu conheço atrasa, a minha obra foi entregue no prazo, deu um monte de problema de andame, mas eu sei que o cara estava tão empenhado a fazer que minha obra foi entregue no prazo. O que é isso? Eu simplesmente aprendi a lidar com terceiros, aprendi a lidar com contratos de terceiros, eu prevejo. Cara, a obra normalmente dá problema, então vou botar esse problema a ser um problema dele. E vem comigo agora. Se tu não entendeu nada do que eu falei, tá tudo bem, mas escuta isso que eu vou falar agora. É a coisa mais importante que eu já falei hoje, preste atenção. A especialidade de um empresário é fazer com que o problema dele vire o problema do outro. A minha especialidade é fazer com que o meu problema vire o problema do meu funcionário. O meu funcionário chegar atrasado é um problema meu, mas quando eu boto para ele que ele perde isso, vira um problema dele. A obra entregue no dia 2 era um problema meu, mas quando eu falei que ele ia perder dinheiro, isso passou a ser um problema dele. Consegue entender isso? Essa é a maior arte. Então eu uso o que a lei me permite para fazer do meu problema um problema do meu colaborador. Ou fazer do meu problema um problema do terceiros. É assim. O meu problema tem que ser o problema do meu sócio. Meu sócio, eu tô aqui contigo, beleza? Vem cá, se tu quiser ir embora. E aí você pega a lei, você pega aquilo que a lei te permite ou que ela não te proíbe. Olha que coisa interessante. Tudo aquilo, eu escrevo aqui no livro uma coisa muito interessante. A grande sacada é fazer com que o planejamento tributário seja um vetor para a tomada de decisões, onde pagar menos e muitas vezes sequer pagar tributos de algumas operações passe a ser a regra e não mera eventualidade, aprendendo a fazer tudo o que é autorizado e não proibido por lei. Essa é a estratégia. Eu aprendi a fazer tudo aquilo que é autorizado, mas também aprendi a fazer aquilo que não é proibido por lei. Porque aí eu vou montando uma estrutura de proteção de patrimônio. E sabe quem se mete contigo quando tu está estruturado assim? Pouca gente. Pouca gente porque vê estrutura em você. Cara, e para fechar esse nosso momento, para trazer aqui com fechamento de ouro, eu vou te falar uma coisa. O mundo nunca mais será o mesmo. Ser empresário nunca mais será o mesmo. Depois que começou uma coisa chamada o mundo digital. Nota fiscal eletrônica. Pix, esquece. O teu jeito antigo de fazer negócio morreu, acabou. Agora não é mais se você vai ter problema. Se às vezes a gente pode falar de sonegação fiscal. A sonegação fiscal é uma ação voluntária e consciente de sonegar para pagamentos. Crime. Mas às vezes você nem quer. Você nem está fazendo isso, mas você está tão confuso, o teu negócio é tão confuso, tu não entende porra do que tu está fazendo, fica só fazendo o que os outros estão mandando. Você está confuso, está confusa, está louco, não sabe nem como é que é teu nome. E você erra. E você sonega por isso. E para a lei não importa. Se você não sabia, olha que coisa que eu vou te dizer agora, é cruel isso. A vida não é justa, eu já falei. Tô nem aí se tu concorda ou não, mas assim que é. Você errou? Ah, é porque eu não sabia. A lei vai dizer, você deveria saber. Ah, não me disseram, mas deveriam ter te dito. Você tinha que saber disso. Vou contar uma história para fechar isso com vocês. Eu estava no meio de um processo de alavancagem. Por que eu estou falando disso aqui? Faz muito sentido. Isso aqui é uma coisa que ninguém nunca me ensinou. Eu aprendi na porrada. Eu estava no meio de uma meta de alavancagem de negócio. Porra, a coisa acontecendo. Eu dobrei as vendas. Tinha dobrado a venda, estava bem pra caralho. Era um salão de beleza, bicho pegando. A dona me liga, André, chorando, desesperada. Eu falei, o que foi que aconteceu? Ela, nossa, vem aqui. Eu cheguei lá, ela disse que o proprietário do local que ela alugou
Olha o que não é proteger o seu patrimônio. Ah, mas eu não entendo de contrato. Porra, mas deveria entender, porque isso coloca o teu negócio em risco. Ela tinha feito um contrato de 3 anos. Estava vencendo o contrato dela. Quando chegou aqui para renovar o contrato, ele disse assim, ó, é 3 mil o contrato? A partir de agora, é 6 mil. E eu quero 50 mil de luva. Ela começou a chorar, meu Deus, eu não sei como é que eu vou tirar isso, e agora? A Super André vem aqui me ajudar, eu cheguei lá e falei, eu vou te ajudar. Falei, não tenho o que fazer. A lei de locações, ela prevê o que nós chamamos de renovação compulsória a cada 5 anos, quando você tem o Fundo de Proteção Comercial. Só que, como todo benefício e todo direito, ele prevê requisitos. Não existe direito sem deveres. Não existe benefício sem requisito. Não existe. De novo, porra, isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é oba-oba, não tem glamour, ser empresário é foda. Por isso que a gente muda o mundo. Porque é foda, não é para qualquer um. E logo, para ela poder ter esse benefício aqui, dessa renovatória, que o cara não poderia aumentar sim, estaria vinculado ao regime, ao GPM, ao índice que fosse, e não poderia cobrar essa luva, ela teria que ter um contrato de locação de no mínimo 5 anos e estar exercendo a mesma atividade de no mínimo 3 anos. E ela não tinha nada disso. E isso trouxe um grande problema. E foi dali que eu pensei, não adianta meta, não adianta estratégia se eu não tiver estruturado. E eu poderia estar dando aqui vários exemplos de como saber proteger o patrimônio, saber proteger a sua estrutura é de fundamental importância, mas é isso. No nosso próximo encontro, já vamos fechar aqui, espero que você esteja gostando, que a minha energia de fato está lá em cima, está sendo do caralho trocar essa ideia com vocês. Então acho que, assim, se eu morrer, eu acho que muito de mim ficou já aqui, porque tem muita coisa legal para entregar para vocês. Está sendo muito bom entregar isso, porque isso eu não ouvi em lugar nenhum. Não dessa forma, não com tanta clareza, né? Porra, tão palatável para o pequeno empresário. Isso é muito bom mesmo. Cara, e assim, eu estou montando uma estrutura, um mecanismo de tomada de decisão, de capacidade de delegar e de dirigir negócios, que vai ajudar você, desde quando você tem uma ideia, a quando você está realizando lucro lá. Então, quando você tem uma ideia, você está numa posição. É diferente. Quando você está montando um negócio, você está em outra posição. Quando você está escalando esse negócio, rompendo a lei da natureza, porque agora você vai trabalhar escalando o seu negócio, você precisa estar em outra posição. Depois, quando você vai realizar o lucro, seja para ampliar o negócio ou para fazer um equity no teu negócio e vender parte dele, porra, você precisa de uma outra característica. E o nome disso a gente chama de mecanismo de tomada de decisão. É o que eu chamo de 3D. É a capacidade de, em cada uma dessas fases, decidir, delegar e dirigir.